Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Vou fazer aqui um videozinho sobre um estudinho bíblico que eu fiz, que tem a ver com tipo uma celulinha que eu fiz com os meus filhos aqui em casa. Porque assim, eu achei interessante, importante, porque a dúvida de muitas crianças, jovens e tal, é tipo assim, posso assistir anime, esses negócios? Vou pro inferno, tô pecando e tal. Então assim, eu acho que não. Acho que tá de boa. Eu fui uma criança que eu fui criada não podendo nem assistir He-Man, She-Ra, Changeman, esses negócios aí meu pai não deixava de jeito nenhum. Aí adivinha o que eu fazia? Mas escondido, lógico. Então assim, não quis matar os outros, nunca quis ser bruxo, feiticeiro, essas paradas aí. Então enfim, eu acho que tem nada a ver. Mas vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Nosso. Então é o seguinte, existe um negócio chamado de teologia da cultura, e nessa teologia da cultura tem uma doutrina chamada doutrina da graça comum, que diz basicamente o seguinte, que Deus age, você sabe, tá? Deus age soberanamente e misericordiosamente sobre todo o mundo criado. Tudo. Você, a planta, o cara que é ateu, o cara que não é. Então Deus age sobre tudo, certo? Mas é uma graça que é comum a todos, que é dispensa. Então, isso aí, o que acontece? Qual que é a consequência? Isso aí restringe os efeitos totais do pecado de Adão. Porque tem certas linhas que tendem a imaginar que você não consegue fazer absolutamente nada que preste. Tipo assim, uma caridade que a pessoa fez não presta. O cara lá, vamos supor, o cara que é ateu descobriu uma cura para alguma doença, um negócio assim, não presta. Então, assim, tem umas linhas teológicas, digamos assim, que eu acho muito francamente, eu acho muito exagerado. Que o ser humano não consegue fazer absolutamente nada que preste. Enfim, eu sou mais nesse sentido aqui, tá? Então, de acordo com essa doutrina da graça comum, os efeitos totais de pecado do Adão, eles são restritos. Então, isso capacita os humanos, nós, até mesmo quem não serve a Deus, a produzir verdades, ciências, as artes, ou seja, coisas boas, tá? Então, vou passar aqui o slide, não está passando, cara. Vai, aqui. Beleza. Então, assim, teve lá o pecado de Adão, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Signifique isso o que signifique, porque ninguém sabe explicar isso exatamente o que é. Mas, enfim, o ser humano conseguiu construir as civilizações, desenvolver agricultura, métodos de produção e tal, e desenvolver coisas que facilitam nossas vidas, né? Civilização e tudo mais. Então, continuando com esse assunto da graça comum, toda a criação ela existe com o propósito de glorificar o Criador, tá? Fazer as coisas que glorifiquem o Criador. E essa capacidade criativa dos seres humanos ela é uma herança direta da criatividade do próprio Deus. Então, se Deus é capaz de criar, nós também somos, né? Estou criando aqui um vídeo, por exemplo, tá? Então, assim, voltou normal. Essa doutrina aqui chama doutrina da graça comum, em que afirma que Deus age sobre tudo, sobre todos, tá certo? Bom, então, tendo isso em vista, tem muita gente que acha o seguinte, que você só pode consumir aqueles conteúdos e materiais e tudo mais, que é coisa da igreja, no contexto da igreja. O resto é o do mundo. Tá? O do mundo não edifica. Só da igreja que edifica. Só da igreja que é para Jesus e tal. Eu acho essa posição muito extremista. Mas enfim, né? Tem quem adote. Então, assim, tendo isso tudo em vista, o crente ele pode assistir. Não só, assim, eu botei o título como anime, mas poderia ser um monte de outras coisas, tá? Pode assistir anime, jogar jogo violento. Eu já vi na igreja um monte de vezes o pessoal falando de Call of Duty. Vixe, eu só não jogo muito Call of Duty porque eu sou ruim de mira pra caramba. Se eu fosse bom de mira, eu jogava mais, tá? Assistir filme de terror, essas coisas. Enfim, se eu fizer isso, vai pro inferno, vai ser prejudicado. Só pode consumir o que for feito no contexto de igreja. Ah, vou ler um livro, tem que ser livro cristão. Vou ver sei lá o que, ah, tem que ser coisa cristã. Vou ouvir música, tem que ser música cristã. Coincidentemente, eu estou ouvindo aqui uns metal pesado de fundo e é de crente, tá? Mas poderia ouvir também os que não são. Eu não vejo problema nenhum nisso aí. Mas vamos investigar isso tudo. Olha só, os textos que eu acho que a gente tem que ler para dar uma base sobre isso, começando, é um texto em Daniel, um texto em Provérbios e um texto lá em Atos. Então, assim, em Daniel 1,
Eu não vou ler o texto aqui, mas eu recomendo que você leia o capítulo 1 do livro de Daniel. Tá? Que está mostrando lá que Judá foi conquistado, o pessoal do rei de Judá e tudo foi ser cativo na Babilônia, aquele começo lá. Então, nesse capítulo 1, o que ele vai mostrar é que Daniel e os amigos deles, eles passaram 3 anos na Unibabilônia, certo? Eles foram assim, cativos, né? Pegos lá pelos oficiais do rei e tudo mais, para servirem ao rei. Mas antes de servirem ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, eles tinham que passar 3 anos estudando e aprendendo a cultura da Babilônia. Isso é o que interessa, tá? Passar 3 anos estudando e aprendendo a cultura da Babilônia. Antes de eu falar sobre isso, detalhe, você vai lendo o livro de Daniel, você vai ver que essa instrução que eles tiveram, ela foi proveitosa. Eles ficam reclamando, que droga, eu tive que aprender sobre esse monte de coisa da Babilônia e tudo. Ela foi proveitosa, tá? Isso aí é reafirmado na medida que você vai seguindo com o livro de Daniel, tá certo? Porque Daniel, ele dominou o currículo, mas ele não foi dominado pelo currículo. Então aqui tem um detalhe. O que acontece? Nesse capítulo, você vê lá que o rei mandou pegar quem era instruído, inteligente, com capacidade e tudo, para poder passar por esse treinamento, aprender as línguas e a sabedoria, as ciências, né, da Babilônia e tudo mais. Então, assim, se eles já eram instruídos, o que acontece é que eles já estavam vacinados, certo? Antes de receber esse ensino babilônico, eles já tinham recebido o ensino sobre as escrituras de Deus, certo? Já sabiam lá a Torá e tudo mais, certo? Então, eles já tinham estudado essas coisas antes, quando foram para a Babilônia, já foram sabendo. Então, por conta de eles já terem recebido essa vacina das escrituras, e aí você que é pai, você lá mais o que, você tem que pensar nisso. Eu não vou mandar meu filho para a universidade, porque vou ensinar meu filho a virar gay, não sei mais o que. Cara, vacina teu filho antes, bicho. Vai estudar, coisa que presta, tudo. Não é coisa de coach, não, tá? Pega aí e vai estudar livro que presta, de estudioso, acadêmico e tudo mais, sobre Bíblia, que aí ele vai ser ensinado. Tá certo? Não estou falando de você pegar, eu vou fazer um curso com uns caras lá que é assim, Ministério sei lá, Ministério de Macheza. Aí vai ensinar o cara aquele monte de... Não, isso é tudo golpe. Isso é tudo golpe. Vai aprender com estudioso de verdade, tá? Vai procurar aprender com estudioso de verdade. Porque você fica ensinando essas besteiras pro teu filho, na hora que ele chegar num ambiente desse, na universidade, isso aí, cara, os caras lá, eles despacham essas ideias, refutam isso aí tudo muito fácil. Aí você fica achando que não tem como e tal. Tem, é porque tá ensinando errado também. Tá? Se você for estudar, por exemplo, matemática, não adianta você ficar lendo problemas, né? Você tem que resolver um monte de problemas para aprender. Então, com o estudo da Bíblia também, tem a forma certa de aprender. Então, você tem que escolher o material certo. Então, voltando aqui, eu fico divagando pra caramba. O Daniel e os amigos dele, eles não foram dominados pelo ensino da Babilônia, porque eles já estavam vacinados com o ensino das Escrituras. Então, assim, eles puderam manter a identidade deles, mesmo sendo expostos ao conhecimento e ideias que contradizem a fé deles. Então, por exemplo, lá no ensino da Babilônia, eles puderam ler os clássicos lá da literatura da Babilônia, o Enuma Elish, o Atrahasis, são aquelas obras lá que falam do dilúvio também, mas o dilúvio eles interpretam de forma diferente, que no caso aqui o dilúvio eram os deuses com raiva lá, irritados com os humanos que estavam fazendo muito barulho, não estavam deixando eles dormirem, aí mandaram o dilúvio para destruir todo mundo. Então, assim, para eles não, o dilúvio, eu digo para o judeu, né? Para ele o dilúvio foi aquele julgamento de Deus sobre o pecado e tudo mais. Tá? Tem uns outros detalhes, mas vamos simplificar aqui. Então ele pôde ler tudo isso aí de maneira crítica. Não, eu estou entendendo que os caras estão interpretando desse jeito, mas a gente interpreta assim é por causa disso, disso, e assim por diante. Tá? Agora, você pode até pensar, mas é o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, exatamente. Tudo te é lícito, mas nem tudo não, né? Nem tudo te convém, realmente. Para mim também, um monte de coisa me convém. Então, por exemplo, lá no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, eles se propõem a não se contaminarem. Esse já aí, tá certo? Que é um termo que está se referindo à impureza ritual e profanação. Então, assim, ali naquele caso, os comentadores, eu digo assim, teólogos, estudiosos, né? Eles interpretam que aquela comida lá, além de ser consagrada aos deuses da Babilônia, os deuses lá da região, os Elohim da região, Marduk, Star, Nabu, tinha um monte de outros, né? Era uma forma de adoração. E além disso, era o seguinte, a comida que o rei estava oferecendo para eles,
Era banquetão, era coisa boa. Isso aí ia tornar eles dependentes do rei, aumentar a dependência deles do rei. E eles não queriam, eles queriam ser dependentes de Deus. Tanto que no texto, o que eles dizem é, ó, dá só comida vegetariana. E você vai ver que no final nós vamos ficar mais saudáveis do que esses jovens aí. Você, cara, assim, compara, tá, velho? Come você uma dieta completa, com carne, proteína pra caramba, e vá seguir uma dieta vegetariana e vai se comparar no final para ver se você vai estar naquela poder e disposição toda. É difícil, né? Ainda mais no mundo antigo. Então, assim, aquilo é para mostrar que essa provisão ela vinha de Deus. Tá? Estamos confiando em Deus. Mas, lógico, tem um limite, então, né? Para tudo o que a gente vai consumir. Porque eles mesmos não quiseram consumir essa comida do rei, já sabendo, olha, nós vamos ficar dependente e tal. Não quero adorar, participar dessa coisa aí que é como se fosse quase uma adoração. Então, tem limite para tudo. Claro, você vai saber definir o seu limite na medida que você já tiver vacinado. Tá? Outro exemplo. Então, assim, por que eu estou citando esse Daniel 1 aqui? Porque você vê que isso aqui que eles tiveram que fazer, ler numa L, Chatterjee, é o equivalente moderno do cara ler anime. Ou ler mangá, ver anime, jogar jogos, ver filmes, é tudo mais, tá? Coisa do mundo, tá bom? Outro exemplo aqui. Nos provérbios. Gente, aquele povo lá no Levante, eles não viviam isolados. Eles estavam sempre, é só ler a Bíblia. Eles estavam sob a influência constante de outros povos e as crenças desses outros povos ali da região. Certo? Então, por exemplo, só para citar um, eu botei pouca coisa, mas se você for procurar na Bíblia, tem muita coisa mais. Então, por exemplo, em Provérbios 22, 17 até o 24, 34, é uma seção que chama os 30 ditados dos sábios. Então, isso aqui, ou foi citando diretamente um texto egípcio que chama de Sabedoria de Amenemope, ou então a Sabedoria de Amenemope e esse provérbio tem uma origem comum. De qualquer forma, mesma coisa. O escritor dos provérbios estudava as coisas das nações vizinhas, as coisas do mundo, para aprender. Então, assim, esses são textos bem parecidos. Eu botei só um exemplo aqui para a gente não ficar muito tempo no vídeo. Então, por exemplo, lá em Amenemope, capítulo 7, ele fala lá que as riquezas fazem para si mesmas asas, como gansos, e voam para o céu. Aí lá no 23:5 de Provérbios está, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Botou o bicho, tá? Tipo, o ganso, na verdade, tem ganso que voa muito mais alto que águia. Mas o cara só tá dizendo, tá se referenciando a uma ave que voa alto pra caramba, tá? Pra dizer que essas riquezas vão embora. Então você tem um monte de exemplos, tá? Nesses 30 ditados dos sábios aí, que eles são muito semelhantes a essa instrução de a sabedoria de Amenemo. Também conheço como instrução de Amenemo, tá? Então assim, para você ver, foi importante aprender essas coisas, porque essas coisas são verdades, independente de quem escreveu, são verdades de Deus, tá certo? Então essa sabedoria, né, em hebraico é Horma, escreve Harma aqui, mas é Horma, é uma graça que Deus distribuiu. Por isso que eu estou citando de novo esse negócio da graça comum. Tá? Você aprende essas coisas aqui com as nações vizinhas e serviu também para instruir o próprio povo de Deus, digamos assim. Tá? Bom, só mais um exemplo. Paulo, já no Novo Testamento, né? No Areópago, em Atos 17. Aqui é aquele pedaço lá que diz que Paulo foi pregar em Atenas. O que ele fez lá? Ele usou a história do tal do Deus desconhecido. Essa história, pelo menos um dos que contou antes de Paulo, foi um poeta grego chamado Epimênides de Creta. Tá certo? Na historinha lá era o seguinte, teve uma praga, aí o pessoal ia oferecer umas ovelhas em sacrifício aos deuses, aí é o seguinte, cada ovelha ia para um templo, um negócio assim. Mas se a ovelha fosse para um lugar lá onde não tivesse templo, tipo assim, ixi, quem é o deus aqui? Não tem o templo, então assim, sacrifica ela a um deus desconhecido, seria o deus do lugar lá, mas que não tinha o templo. Então, a partir do versículo 28, no capítulo 17, Paulo vai citar esses negócios aí. Tá certo? Ou seja, Paulo estudou a religião grega, os poetas gregos, aprendeu essas coisas da cultura grega, as coisas, de novo, do mundo. Porque as coisas lá dos gregos era quem? Era Zeus, Atena, esses negócios aí, tá? Essas histórias deles. Então, assim, ele usou essa própria literatura dos gregos para argumentar contra a visão deles sobre a natureza de Deus. São aqueles textos lá que Paulo fala de, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, somos descendência dele e tal. Eu tinha mudado esses slides aqui, não mudou. Acho que porque ele fica salvando às vezes naquele negócio de OneDrive e às vezes salva no disco, coisa chata. Mas enfim, aqueles textos lá que falam nele nos movemos e existimos
e somos descendência dele e tal. Isso aí os caras estavam citando, assim, eram poemas para enaltecer e exaltar Zeus. Mas Paulo usou como uma ponte de contato. Lá, assim, a gente lê, uma galera não gostou. Mas teve um pessoal que ficou interessado. Né? Então, assim, serviu para criar pontes de contato. Não foi uma coisa ruim ter aprendido esse conhecimento aí. Tá? Então, beleza. Isso aqui que eu fiz por enquanto é só para mostrar que você pode adquirir conhecimento proveitoso com as ditas coisas do mundo. Você não precisa ficar, ah, meu Deus, eu não posso ler ou ver tal coisa porque não é falando de Deus, não é falando da Bíblia. Não, cara, pode sim. Mas lembre-se, esteja vacinado antes para você não se contaminar. Não que necessariamente vá se contaminar, né? Não é todo menino aí que não tem ensino bíblico que, por exemplo, vai assistir Naruto e quer que more uma raposa, uma entidade demoníaca. Demoníaca não, uma entidade, né? Lá na barriga dele para dar poder. Né? Enfim. Aqui no prédio tinha mesmo. Os meninos via Naruto, nunca vi ninguém querendo raposa demoníaca na barriga, não. Outra coisa que eu vou abordar é o seguinte: essas coisas, se você vê, se teu filho, eu, sei lá o que, vão deixar ele violento, agressivo, essas coisas? Não necessariamente. Então, assim, tem vários estudos, tá certo? De psicólogos e tal. Eu peguei um aqui para citar, tá certo? Que é esse aqui, ó. Videogames agressivos não são um fator de risco para agressões futuras nos jovens, na juventude. Então, nesse artigo, resumindo, os pesquisadores eles acompanharam um grupo grande de jovens, né, mais de 3 mil jovens, por 3 anos, e aí eles concluíram que os meninos jogando esses jogos não tinha efeito de nada no tocante a eles ficarem violentos. Não fica. Tá? De acordo com a metodologia que eles adotaram, o tipo de cálculo lá que eles fizeram, o jovem ele ia ter que passar 27 horas por dia, ou seja, é impossível, porque o dia não tem 27 horas, tem 24. O menino ia ter que passar 27 horas por dia jogando para que aparecesse algum efeito assim danoso de agressividade e tal. Então assim, pode jogar à vontade. Eu mesmo joguei, cara, quando eu era novo. Tudo bem que antigamente era Nintendinho 8 bits, Super Nintendo, não tinha assim muitos os gráficos não permitiam aquela violência, aquela coisa toda. Não. Talvez o mais pesado assim era Mortal Kombat. Mortal Kombat antigo. Mas joguei esses trem tudo, rapaz. Nunca fui violento, também conheço um monte de gente que não foi. E por outro lado, conheço gente que também nunca jogou esses trem de jogo, não sei mais o que, e é agressivo. Então, assim, não quer dizer nada isso aí. Outra coisa, o que parece ser o fator primordial não é se o jogo é agressivo ou não, é se o jogo é muito competitivo ou não. Então, assim, o ambiente, de acordo com esse estudo aqui, tá? O ambiente competitivo, aquele climão competitivo do jogo, é que aumenta a agressividade e a impulsividade. Mas não é nem pelo jogo, é o ambiente de competição. Vou dar uns exemplos aqui para você. Você sabe que criança aprende a xingar e a brigar, não é jogando Call of Duty, Resident Evil, nem sei qual jogo mais violento que tem, não tô lembrando. Fala aí algum nome de jogo violento pra mim aí. Um jogo bem violento, fala aí o nome. É, pode ser. É, um jogo bem violento. Cara, vai pensar ainda. Sei lá. Ah, exato. Enfim, jogo que tem tiroteio, que o pessoal gosta de botar esses gráficos no dia que Doom, sei lá, Doom, que atira, estoura a cabeça dos bichos, não sei mais o que. Não é isso que aumenta a agressividade e a impulsividade. É um ambiente competitivo. Futebol você sabe que, cara, é briga por causa de gol, é briga por causa de falta, não sei mais o que. E nem é jogo eletrônico. Mas se você quer exemplo de jogo eletrônico, aqui em casa mesmo, quando os meninos brigam e começam a apelar, como é o nome do Brawl Stars, esses joguinhos de celular aí que esses meninos jogam de graça. O jogo é todo bonitinho, todo tranquilinho, e eu vou na igreja e vejo os meninos jogando esses jogos aí, Brawl Stars e os outros, jogam direto. É isso que aumenta essa agressividade. Isso é que você tem que se preocupar em controlar. Não é exatamente se o moleque está jogando alguma coisa que seja meio feia. Claro que com limites, né? Bom, além disso, como eu tinha mencionado lá no começo, eu fui uma criança que eu fui proibida de mexer com essas coisas tudinho. Meu pai deixava He-Man, Jasper, Changeman, Thundercats, velho, que aparecia um rato, aquele negócio lá, o tigre, espírito do mal e tal. Vixe, meu irmão. Se meu pai me pegasse vendo aquilo ali, era castigo, velho. Só que o que eu fazia? Via escondido, eu via na casa dos outros. Tá? Então esse aqui é o efeito do fruto proibido. Tá? Um efeito psicológico. Eu botei umas referências aqui. Tá? O que isso diz? Que a gente tem um desejo inato
por autonomia e liberdade. Você sabe, você quer ter autonomia e liberdade para fazer suas coisas. Se essa liberdade é ameaçada ou ela for restringida por esses castigos, não pode isso, não pode aquilo e tudo mais, a gente, assim, resumindo muito, tá? Eu botei aqui. A gente experimenta um certo desconforto motivacional, que é a chamada reatância, porque o nome da coisa é a teoria da reatância, tá? Teoria da reatância psicológica. Antigo isso aqui, tá? 1966. Então a mente ela vai entrar num modo de restauração disso aqui, para tentar recuperar a sensação de autonomia perdida, tá certo? Para tentar buscar aquilo que tá sendo proibido agora. Bom, o que você faz então? Ao invés de só proibir, vacina teu filho. Prefira uma mediação ativa, ao invés de uma mediação restritiva. Explica, ó, bicho, os caras aí no Japão, eles estão falando demônio, mas o entendimento que eles têm de demônio é outra coisa. É outro tipo de entidade. Tá? Então você vai explicar, vai estudar e vai entender para você mesmo explicar. Certo? Porque aí a criança vacinada, ela imagina o faz de conta. Pode pegar lá bonequinho, ou no jogo se imaginar. Ou até fazer desenho, historinha que os meninos fazem mesmo, né? Aliás, é até bom que fizessem, né? Hoje em dia só querem jogar, não criar nada. Isso é bom porque o indivíduo vacinado, ele imagina esse faz de conta, mas ele não vai viver o desejo real de matar, ou de feitiçar, ou de ser habitado por uma entidade. Essas coisas aí, tá? Então, é isso aí, pessoal. Algumas das referências aí, estudando sobre esses assuntos. Reflita. Agora, eu, pelo menos aqui em casa, eu aplico, eu acho a melhor coisa. É vacinar e fazer essa mediação ativa com os meninos. Eu acho melhor do que pura e simplesmente proibir, porque se proibir, eles vão fazer de qualquer forma mesmo. Tá? E graças a Deus, pelo menos por enquanto, nenhum dos dois está querendo matar ninguém, nem nada. Então, é isso aí, pessoal. Falou, valeu e até a